Boa tarde, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, aula de língua inglesa. E o conteúdo que nós vamos estudar são os artigos definidos e indefinidos da língua portuguesa, que na língua inglesa são os articles, definite e indefinite, ok? Então, na língua portuguesa nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. Para que serve essa classe gramatical? O nome já diz. Os artigos definidos, eles vão vir antecedendo o substantivo para delimitar, para definir quem de fato é o sujeito que eu estou falando. Já o artigo indefinido, o nome já diz, né? Não particulariza um ser de modo geral. E na língua inglesa nós temos três. Nós temos o an, nós temos o a e nós temos o the. Os artigos indefinidos, os indefinitive articles, é o a e o an, que eu utilizo em palavras no singular, tá? Só que tem uma diferença. Eu vou usar a antes de consoantes. Então, se eu vou dizer assim, bicicleta, bicycle, começa com a letra B, né? Então, se você for olhar, antes eu tenho que colocar o a bicycle, para falar uma bicicleta, não uma de quantidade, e sim uma de artigo indefinido, que é, na língua portuguesa, nós temos o uma, uns, umas. Na língua portuguesa, nós temos o os, o a e o as, para definido. Os indefinidos é uma, uns, umas. E, em se tratando de língua inglesa, nós temos o a e o an, indefinido. Então, qual é a situação? Eu vou usar o a antes de consoante, sempre, tá? Agora, aqui tem um exemplo, ó. A teacher, a computer, a ball. Então, eu tenho aqui teacher, professora ou professor, começa com a letra T. Então, antes dessa palavrinha, se eu quero falar uma professora, como começa com consoante, eu devo colocar A. Da mesma forma, computer, que é computador. Antes dessa letra C, eu devo colocar A. Tá? Eu devo escrever A, que o som é de A, tá? A computer, ok? Da mesma forma, é ball. Começou com a letra B, que é uma consoante. Então, antes tem que vir o A. Agora, o N eu devo utilizar antes de vogal, tá? Before vowel. Antes de som de vowel, tá? Que é de vogal. Quem são as vogais? A, E, I, O e U. Então, antes de vogal, eu vou usar N. E antes de consoante, eu vou usar A. Então, se eu quero falar um elefante, tá? Um elefante de indeterminado e não de quantidade. Se eu quero falar um de quantidade, eu vou usar o one, que nem está aqui embaixo. Mas como eu quero dizer um de indeterminado, eu vi um elefante andando, né? Então, se é indeterminado, um elefante qualquer, eu devo utilizar o an. Por quê? Porque antes da palavrinha, ó, e, não posso usar o a. Eu tenho que usar an, tá? Bem fácil. Então, eu tenho aqui an easy, an apple, an Indian. Então, eu tenho aqui, ó, borracha, começa com a letra E, ó. Easy, easy. Ok? Então, eu tenho a letra E, eu devo iniciar com N. Apple, letra A, devo iniciar com N, tá? Aí, o que acontece? Antes de som de vogal, vamos, ó, observar. House, house, horse. Quando eu digo house e quando eu digo horse, sai o som como se fosse um R, né? Então, quando o H inicia a palavra e tem som, eu devo usar o A. Porque a regra fala que antes de consoante tem que usar o N, né? O A. Observe. Antes de consoante, eu devo utilizar o A.
Antes de vogal, eu devo utilizar o N. Agora, house é uma consoante. Horse é uma consoante. Tem som de R. Então, eu devo utilizar A. Quando começar com H e não tiver som, eu devo começar com N. Por exemplo, an hour, que significa horas, né? Hour é horas. Eu digo hour, não sai o som do H. Então, por isso que eu devo utilizar N. Quando sair o som do H, o som sempre vai ser parecido com o R, né? House, horse, tá? E aí eu devo utilizar o A, tá? Agora, olha aqui. Girl, garota, é uma consoante, certo? Antes da consoante, eu coloco o artigo indefinido, A. Quando é vogal, eu coloco o artigo indefinido, N. Ó, E, começou com E, vogal, então é N. Consoante, A. E vogal, N. Fácil. Aqui tem mais exemplos para vocês, ó. A cat, porque, ó, cat, eu escrevo como? C-A-T. Cat, eu inicio a palavra com consoante. Então, toda vez que começar com consoante, eu devo utilizar A. Toda vez que começar com uma vogal, eu devo utilizar N. Prosseguindo. Agora, os artigos definidos, né, na língua inglesa, nós temos um só, que é o the, que ele é utilizado tanto para singular como para plural, tá? Porque na língua inglesa nós temos 3 tipos, tá? É o the, o an e o a, que a gente fala a, tá? O artigo definido geralmente vai estar iniciando uma frase, tá? Porque ele vai delimitar, ele vai particularizar o ser de quem eu estou falando. Então, a laranja estragou, tá? Então, a laranja é diferente se eu for colocar assim, comprei uma laranja estragada, né? Então, há essa diferença. Aqui eu tenho um exemplo. The President of Brazil is Dilma. Estou querendo falar que a presidente do Brasil é a Dilma, na época que esse slide foi produzido, né? Então, aqui, the president. Então, a presidente, tá? Eu quero delimitar, eu quero particularizar. E também eu posso ter situação que ele vai estar no meio da frase, porque ele vai estar particularizando de quem é o que eu estou falando. Estou delimitando. Então, se eu quero falar Dilma é a presidente do Brasil, então eu quero delimitar, quero definir, particularizar quem é essa presidente, que é a Dilma. Então, por isso, devo utilizar o the, tá? Aqui, ó, the president of, que dos Estados Unidos é Barack Obama, né? Então, eu tenho aqui, mais uma vez, o artigo definido, tá? Ó, no singular, eu devo, ó, the snake is dangerous. Então, the snake, a cobra é perigosa. A cobra, estou definindo, particularizando, a cobra é perigosa. The bicycle is yellow, ó, a bicicleta é amarela. Então, eu inicio a frase com um artigo definido para particularizar o ser que eu quero apresentar. Ó, the apples are delicious. The apples are delicious. Então, as maçãs são deliciosas, né? Então, eu posso utilizar o the tanto para singular como para plural. Por quê? Porque eu estou apenas delimitando, eu estou particularizando. Então, the books are important. The books are important. Então, os livros são importantes, tá? Eu quero falar que o the é utilizado para particularizar tanto no singular como no plural. É o mesmo artigo, tá? Agora, quando eu quero falar que é indefinido, aí vai mudar. O indefinido eu vou usar a antes de consoante e n antes de vogal, ok? Aqui, para a gente visualizar e entender melhor. Se eu quero falar a garota é bonita, então eu posso utilizar the girls is beautiful ou the girls, a garota, né, no caso, the girl
is pretty. Então, ela é muito bonita, tá? Is very pretty, muito bonita. Então, eu inicio a frase com they, tá? Se eu quero falar que as garotas são, então eu vou colocar lá, they girls who are very pretty, tá? Então, as garotas são. Tanto faz eu colocar o de, porque ele vai ter uma mesma tradução. Ele vai ser singular e ele vai ser plural. Agora, se eu quero colocar como se fosse um artigo indefinido, uma garota qualquer, um ovo qualquer, uma casa qualquer, aí eu devo usar o an ou o a, tá? Lembrando, o a sempre eu vou usar antes de consoante e o an sempre antes de vogal. An airplane, ó, an airplane. A house, porque sai som. A dog, dog, começou com D, certo? Se começou com D, é uma consoante, então eu devo iniciar ali com uma vogal, com o A, tá? Agora, se eu quero falar this is an actor, este é um ator, né? Então, eu quero falar ele é um ator, he is an actor. Por quê? Porque actor não começou com A, é a palavra iniciada de vogal. Então, eu não posso colocar vogal e vogal, uma do lado da outra. Eu tenho que colocar o N, tá? Então, quando começar com vogal, N. Quando começar com consoante, A. Quando for plural ou singular no início da minha frase, D. Pronto, tá? Esses são os artigos definidos e indefinidos na língua inglesa. Espero ter ajudado. Vocês têm na plataforma agora exercícios para serem respondidos. Há uma explicação breve, há vídeos também, fora esse que eu estou gravando para vocês. Necessitando, é só me chamar, ok? Muito obrigada e até a próxima aula, meninas.